Havendo número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Pediria ao senhor secretário que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata e o expediente do dia. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Deus, Deus meu, olha para mim. Por que me desamparastes? Os clamores dos meus pecados são a causa de estar longe de mim a tua salvação. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Presidente, vereador Joel Matos Novasco. Secretário, vereador Valmarino Machado. Aos 2 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores. Foi dado início aos trabalhos na sessão ordinária conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presença, constatou que não estavam presentes os vereadores Sérgio Oliveira e Dilceu Lopes. Como houve quórum, foi aberta a sessão. O senhor secretário, o vereador Valmarino Machado, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3587 e 3588 da sessão extraordinária. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura da ata 3589 de sessão extraordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Com a abstenção dos vereadores Valmarino Machado e Pedro Dornelles. Expediente. Leitura do projeto de lei 001/2016, leitura 003/2016, 004/2016, 005/2016, 06/2016, 07/2016. Leitura do parecer do sindicato ao projeto de lei 07/2016. Na oportunidade, os vereadores Sérgio Oliveira e o seu Lopes solicitarem ao plenário para que pudesse assinar o livro de presença. O senhor presidente colocou em discussão e ninguém o fez. Em votação foi aprovado por unanimidade. O vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que os projetos de lei 03/2016, 04/2016, 05/2016 e 06/2016 entrassem na pauta de votação em regime de urgência. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da palavra vereadores Pedro Dornelles, Otávio Teixeira, Dilceu Lopes, Luciano Flores, Sérgio Oliveira e Flávio Lara, Joel Matos Novasco. Em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do veto 01/2016 ao projeto de lei 084/2016. Leitura dos pedidos de providência 01/2016, 013/2016, de autoria do vereador 01/2016 ao 013/2016, de autoria do vereador Luciano Flores. Leitura do pedido de informação 01/2015 ao 04/2016. Leitura do parecer 17966, de autoria do Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício de 2013, dos gestores Valdomiro Matos Novasco e Atilar Gilberto Gessner Filho. O senhor presidente, ao verificar o livro de oradores, constatou que estava inscrito o vereador Luciano, que na oportunidade o vereador Flávio Lara fez a proposição para que fosse concedido aos vereadores espaço de 5 minutos em substituição aos oradores e líderes de bancada. Fizeram uso da palavra os vereadores Ademar Duarte, Sérgio Oliveira, Jair de Almeida, Luciano Flores, Flávio Lara, Dilceu Lopes, Suzy Pereira e Joel Matos Novasco. Ordem do dia. Vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que fossem lidos somente as emendas e os pareceres jurídicos das comissões dos projetos de lei em pauta de votação. Que fossem apreciados em bloco, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente prorrogou a sessão em curso em razão do horário para o término dos trabalhos da sessão ordinária. Leitura do projeto de lei 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Em bloco. Antes do término da sessão, o vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que a sessão a ser realizada no dia 8 de fevereiro fosse antecipada para o dia 4 de fevereiro, às 18 horas, em razão do feriado de carnaval.
O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente lembrou aos vereadores que o projeto de decreto legislativo que trata o julgamento das contas para o exercício 2013 será apreciado na sessão especial no dia 29 de fevereiro de 2016. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, que na forma regimental e para constar for lavrada a presente ata, e o secretário subscreve juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, e vereador Joel Matos Novasco, presidente. Está em discussão a ata dos 2 dias do mês de fevereiro do ano de 2016. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Proposição. O encerramento do expediente, da leitura do expediente. Vamos aos oradores inscritos. A palavra fica à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Pedro Dornelles. 15 minutos, vereador. Não concorda, vereador, com a proposição? Eu vou fazer... Não, eu me inscrevi, vereador. Me inscrevi e vou usar do meu tempo, é isso? Para o senhor poder ter se inscrito. É isso? Não, mas foi feito depois, eu já estava vindo aqui. Isso. A gente é educado assim como o senhor foi. Com a palavra o vereador Pedro Dornelles. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho à tribuna. Na última semana, na primeira sessão, eu não pude vir, porque, na verdade, tinha sofrido um pequeno acidente, aí tinha caído e estava com dores. Mas eu venho aqui para falar, presidente. Eu ouvi atentamente a sua fala na última sessão e me pareceu procedente assim fazer alguns registros aqui a respeito, porque na verdade algumas coisas eu não concordo, outras me parece que não tem fundamento legal para se fazer o que Vossa Excelência diz que fez e foi feito durante esses 4 anos. Primeiro, quanto ao volume de obras, principalmente na Secretaria de Obras, onde Vossa Excelência era secretário, teve de fato um volume muito maior. Mas nós sabemos por que teve esse volume maior e por que as obras aconteceram mais lá. Porque, na verdade, se teve um aumento substancial das receitas. Então, não há como fazer comparações. Só poderia fazer comparações se nós estivéssemos trabalhando com o mesmo orçamento, com os reajustes que, na verdade, se faz todo ano, a correção da inflação, não era o caso. Mas também quero registrar assim, que eu não vi fazer, que o governo não fez nenhuma escola, por exemplo. As escolas que foram feitas foram deixadas para
pelo nosso governo e foram com recursos do governo federal. Os postos de saúde, da mesma forma, foram feitos, é verdade, mas com recursos do governo federal. As máquinas novas que tem, e são novas, ou foram financiadas e pagas ainda no nosso governo, ou foram recursos do governo federal, máquinas enviadas, uma reta, uma patrola e uma caçamba. O projeto de habitação popular não tem resposta. Até hoje nós aprovamos ainda no nosso governo a área e até hoje não se tem uma casa pronta. E nem o pior dessa história toda é que não tem nem resposta para os vereadores aqui. Eu já pedi várias. O prefeito nunca se indignou a responder para dizer qual é o problema que tem, por que não foram feitas, por que não foram executadas. Na verdade, quem sofre é aqueles que pagam aluguel, os mais pobres que têm que pagar, né? E aí ficam numa situação difícil, né? Porque tem que dividir, talvez a maioria do seu salário direcionar para aluguel. Mas o que mais me surpreendeu nessa história toda foi o que Vossa Excelência falou com relação aos recursos do 12º. Porque os recursos do 12º, o que eu sei e o que a legislação prevê é que vem para a Câmara e o presidente paga todas as despesas, incluindo o pessoal, que pode ser até 70%, e aí devolve o valor. Eu não encontrei legislação nenhuma, presidente, que diga que o presidente da Câmara de Capão da Canoa, porque só pode ser em Capão que aconteça isso, pode fazer obra com recursos do município. Foi o que Vossa Excelência disse aqui, disse que outros presidentes também fizeram obras com recursos do 12º. E aí fica essa questão. Eu até fui buscar informações aqui, tive a preocupação de buscar uma consulta, por exemplo, feita por uma presidente de Câmara ao Tribunal de Contas. Ela quer saber como é que ela devolve o dinheiro, se ela pode direcionar recursos para obras. O que o tribunal disse? Havendo sobra de recursos financeiros, depois de atendida todas as despesas, a Câmara deverá efetuar a devolução ao Poder Executivo dentro do exercício financeiro em que ocorreu, na verdade, a transferência para a Câmara. A devolução do repasse poderá acontecer ao longo do exercício ou ao final do mesmo. Porém, não há possibilidade de vinculação de recurso devolvido. Se as sobras orçamentárias do 12º ocorrerem reiteradamente, que é o caso de Capão da Canoa, porque sempre sobra muito, é recomendável proceder à adequação orçamentária, alterando o orçamento da Câmara para menos. Então, aqui não resta dúvida de que não existe a possibilidade de presidente de Câmara fazer obra. Ele tem que devolver. Isso que é o correto. Fui buscar também no regimento interno, fui buscar na lei orgânica. Aqui, inclusive, a lei orgânica, ela fala no artigo 33 da competência da Câmara Municipal com a sanção do prefeito, o artigo 34, competência exclusiva da Câmara. O regimento interno, no artigo 44, trata sobre, compete à mesa diretora e compete ao presidente. Em nenhum lugar eu achei, ou está escrito, que os presidentes de câmaras podem fazer obras com recursos do município. Isso é competência exclusiva do Poder Executivo. Então, deixo essa indagação. Gostaria que o presidente pudesse me fornecer documentos que comprovem esse vínculo que o presidente teve com o prefeito, qual é o documento que houve, porque foi citado a maioria aqui que ele deixou de cumprir. Eu acho que tu não deixa de cumprir nada que você não escreveu, você não deixa de cumprir nada que não está legal. Se é legal, se tem documento escrito, tem que apresentar, porque senão vai ficar o seguinte, o Mauri vai dizer, não, mas eu não assinei documento nenhum. A lei não diz que tem que passar.
Como é que se faz isso? Então, presidente, esse é o desafio que eu deixo aqui para o senhor. Eu gostaria de ver as documentações, porque se teve, de fato, documentos que comprovem esse acordo, que deve ser, entre o presidente da Câmara e o prefeito municipal, tanto do ex-prefeito Amaury como do atual prefeito Valdomiro, se tem, eu gostaria de ver, porque eu acho que é um documento público, né? E nós, como somos vereadores, que a gente não sabe das coisas, a gente não... Quer dizer, o acordo é feito pelo presidente e o prefeito, infelizmente os outros vereadores não sabem. Né? Então eu gostaria de ver essa documentação, porque assim, me parece que não tem base legal para isso. Era isso, presidente, obrigado. Peço ao meu vice-presidente que faça uso da mesa que eu vou me pronunciar. Seu espaço é 15 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, realmente o vereador Pedro, já em 7 anos de legislatura, pelo jeito, ou não aprendeu ou não quer aprender. Né? Porque o projeto de lei, não um projeto de lei, mas sim do repasse de R$250 mil para o asfaltamento da Flávio Bojanovski até o bairro São Jorge, está condicionado numa devolução que foi feita por mim, então presidente da casa na época, e foi condicionado a fazer o asfaltamento. Se o senhor diz que é ilegal porque o teu governo não cumpriu, a devolução que o vereador Dilceu fez de R$620 mil para fazer uma praça aqui em frente à Casa de Cultura e para o asfaltamento, que eu me lembro muito bem, se ele não cumpriu o que o vereador Gabriel devolveu do R$320 mil, para que também, condicionando, esse dinheiro foi antecipado, não foi no término da legislatura, que ele também executasse essas obras, e que o vereador Otávio também devolveu para a compra e aquisição, onde fez reuniões com os bombeiros, com a SICA, com todas as entidades, na ocasião, e também está condicionado na rubrica que foi devolvido o dinheiro, porque entra numa rubrica lá na prefeitura, entra no orçamento, no caixa da prefeitura, esse dinheiro, essa antecipação, e também não foi adquirido. Não é porque essa casa não devolveu o recurso, é porque o prefeito não cumpriu o que tinha acordado com o presidente da casa, o prefeito Amaury Marcos Germano. E ainda ficou de fora naquela condicionante que foi colocado aqui o asfalto da Flávio Bojanovski, a General Osório, que o vereador Serginho condicionou agora, quando foi presidente, e nós executamos o asfalto lá. Como o Valmarino, na época do governo Jairo, condicionou também que fosse feito os meios-fios da Rudá, e devolveu também antecipado esse recurso, e nós executamos também, naquela ocasião, o meio-fio, e eu era secretário na ocasião do governo Jairo, e a gente executou aquela obra. Como o vereador Otávio também fez devolução naquela época para que fosse feita a parceria da Avenida da Santinha e o asfaltamento. Nós também cumprimos. O vereador Assis, também como presidente dessa casa, também antecipou a receita para que fosse asfaltado também a Gaspar Grisa. Nós também cumprimos no governo do Jairo. Então isso não é questão, vereador. O vereador não faz obra, realmente, o vereador não faz obra. O vereador não faz obra. Mas o vereador pode economizar, ter respeito com o dinheiro público e devolver esse dinheiro, antecipar para o prefeito para que ele realize as obras. Aqui, todos os anos foi repassado recurso para o CTG João Sobrinho, parceria da Câmara e da Prefeitura. A Prefeitura não repassa o dinheiro para o João Sobrinho. A Câmara não repassa o dinheiro para o João Sobrinho. Ela repassa o dinheiro para o prefeito,
E o prefeito é que tem autonomia para repassar esse recurso. Então, é dessa forma que funciona. Não é o Pardal que vai lá contratar a obra como vereador, mas sim quando tem alguém que cumpre com aquilo que foi acordado com os vereadores, e aí as obras acontecem. Como agora, como o vereador Sarginho, como eu citei aqui, tanto a Gaspar Grisa quanto a General Osório também nos antecipou um recurso, a Valdomiro, aonde também temos fazendo aquela obra de drenagem, também está acontecendo. Como o vereador Otávio, também num recurso que nos antecipou, conversamos, eu como secretário, ele como presidente da casa, com o prefeito, e também repassou recursos para que fizéssemos uma parceria para a pavimentação do bairro Araçá e alguma coisa no Santo Antônio. Agora, contra as máquinas, prefeito, vereador, Vossa Excelência, quando o seu prefeito, Almaurim Magno Germano, ganhou aqui em Capão, a comunidade dizia o quê? Vamos juntar as estrelinhas, lá de cima, aqui embaixo. Nós tínhamos governo federal, governo estadual e governo municipal do PT. O que aconteceu em Capão? O seu governo fez escola, o seu governo deixou uma escola lá, mal a pena tinha colocado o telhado, abandonada, no Jardim Beira-Mar. Temos até hoje peleando para fazer aquela ali, está em fase final, a do Parque Antártica, que não foi diferente também. Mas temos tocando. A Paraguaçu, que eu fiz um pedido de informação como vereador, começaram no ano eleitoral em junho de 2010 e era para estar pronta em março de 2011. Nem a desapropriação dos terrenos foi pago. Agora é que está se acertando, se ajustando. E o projeto da Paraguaçu, minha gente, por isso que vocês viram, asfaltaram e depois abriram para colocar os canos. Porque não tinha projeto. O projeto da Paraguaçu foi terminado em 2013, depois que nós assumimos o governo. Assim como lá na Arco-Íris, se eu não me engano, a padaria comunitária, aonde hoje faz merenda para as escolas, foi construída até no terreno errado. Isso é uma vergonha para um administrador. Vereador, eu não tiro os méritos do teu prefeito. E quero dizer que os senhores sabem que ele teve o apontamento justamente por não ter corrigido a planta genérica do município de Capão da Canoa. E muitos outros prefeitos estão tendo. Porque se esses funcionários estão aqui hoje é porque tem alguma coisa para acontecer de boa para eles. Porque a prefeitura, no governo passado, trabalhou com a folha de pagamento com 54,28%. E a lei de responsabilidade fiscal, a lei 101/2000, ela diz que é 48%. E nós conseguimos baixar esses índices também, para poder trazer benefício para o funcionário, porque não existe dinheiro para o funcionário, para aumentar funcionário, para aumentar os níveis, se não tiver recurso. Nós vamos estar sempre elegendo prefeito para tapar buraco, e olhe lá. Então, são medidas, às vezes, antipáticas, mas é preciso alguém com coragem para realmente chegar ali naquele município e trabalhar como um administrador, e não como um político, com medo de perder o voto de um e com medo de perder o voto do outro. É por isso que nós trabalhamos. Eu trabalhei muito esses 3 anos. E como secretário, posso dizer, ninguém participou de tanto asfaltamento dessa cidade como eu. Estamos fechando mais de 50 mil metros em pavimentação de Paviesse. Uma obra de torno de 4 milhões de calçadão, que ninguém dizia que nós tínhamos coragem de fazer. Arrudar aqui, todo mundo dizia que não acontecia. Mas quando se tem perseverança e trabalha sério, a gente consegue. E porque nós tivemos uma base que aqui na Câmara também nos deu sustentação. O trabalho é de todos. Não é só do prefeito Valdomiro. É de todos, vereador.
Quando eu disse que não usaram a coerência, porque o único vereador que votou contra o Garota Verão foi em 2011, foi eu e o senhor vereador. E agora eu vi no Face o senhor colocar que nós perdemos, que desgraça, que perdemos o Garota Verão. Está lá no Face, vereador, lamentando. E o único que votou contra foi eu e o senhor. E, tu sabe, e agora, nessa gestão, todos votaram contra o Garota Verão. Sim, senhor. Os 2 anos está ali comigo. Foi 5-6. Está lá a ata e o senhor votou contra. Todos da oposição. Todos da oposição. Todos da oposição. Incluindo o senhor. Então, quando eu digo que não houve a coerência, porque no próximo ano eu já votei favorável e eu fui numa reunião que me colocaram com o diretor da RBS e justifiquei por que eu votei contra naquela ocasião. Porque quando o Garota Verão foi criado, nós tínhamos aqui um guindaste com 2 escortes pendurados, promoção da Pepsi, tinha uma arena montada em frente ao farol de Capão da Canoa, onde fazia evento o veraneio todo, vinha show nacional, tinha o jogo dos transplantados com os médicos da Santa Casa. Era muito mais divulgado, gente. E a RBS foi encolhendo, e praticamente estava vindo só para levar o dinheiro. Porque no governo Jair custou 228 mil, o último Garota Verão, e nós pegamos nessa gestão o Garota Verão com 400 e poucos mil reais que o governo Amauri deixou o custo do Garota Verão. E nós pagamos o ano passado para o Garota Verão e a Arena RBS esse mesmo valor para os 2 eventos o verão todo. Então, gente, existe uma diferença muito grande de governo. Quando se faz as coisas com responsabilidade, está aí o resultado para a comunidade ver. Os funcionários estão aqui ansiosos, acho que mais vereadores vão se pronunciar depois sobre o projeto que está nessa casa, que precisa ser mais discutido. E já conversando com o secretário de tarde, também já está em fase também o projeto de nível, que isso é um ganho para os nossos funcionários, porque nós não conseguimos fazer na gestão passada, porque também quando entremos lá, a folha já estava praticamente com 51%, e naquela ocasião, eu como secretário tive que demitir até o operário, porque nós não podíamos deixar os 54% que o senhor Amauri deixou. E quando eu falei aqui que teve o concurso, e o fiscal que passou em primeiro lugar no concurso, ficou os 4 anos da gestão do Amauri sem ser chamado. Porque não se pode chamar quando a folha está estourada lá em cima. Chamamos os fiscais que necessitava para o município, e hoje a gente tem uma folha tolerável, aonde o prefeito Valdomiro com certeza está pensando no melhor do funcionário, e vocês podem ter certeza disso que eu estou dizendo aqui. Nós, como viemos de uma família humilde, eu acho que ninguém ganha muito, eu acho que todo mundo tem que ganhar é o que merece. Tem que fazer por merecer. E a gente, na medida do possível, esse governo pode ter certeza que é o governo que o funcionário vai ter mais ganhos. E não só 2, 3 ou 4 ou 5, que nem foi dado ao governo passado. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, senhores vereadores, então, não havendo expediente ali, o ordem do dia, vamos aos líderes de bancada. Hein? A palavra está à disposição dos senhores. 5 minutos. Eu peço a palavra, presidente. A palavra ao vereador Pedro Dornelles. Senhor presidente, eu quero... Acho que o senhor ficou nervoso, né? Porque o que eu pedi aqui é que o senhor traga a documentação que diz respeito e eu gostaria ainda mais que o Tribunal de Contas seja consultado, tanto o IGAN quanto o Tribunal de Contas, a respeito da possibilidade do presidente fazer obra, usar recursos do município para fazer obras. Eu gostaria que o senhor, como presidente, pode fazer esse pedido, e eu quero
me redimir aqui, se for permitido, se houver documento assinado, que o senhor assinou, ou que o prefeito assinou com algum presidente de Câmara, repassando recursos, ou se tiver documento, ou tiver algum parecer do tribunal, algum parecer do IGAN que diga que pode, eu venho aqui, não tem problema, pardal, eu venho aqui e vou dizer que eu estava errado. É isso que eu quero dizer. A discussão é essa, a questão é legal fazer? Pode fazer? Tem base legal para fazer? Porque para mim isso é coisa de... aqui está se fazendo campanha para a próxima eleição, dizer que eu estou fazendo obra. Vereador não faz obra. O senhor veio aqui e citou vários vereadores que estão fazendo obra. É isso que eu quero saber. Com relação ao Garota Verão, eu vou trazer o texto também, eu quero fazer as coisas bem como tem que ser feito. Eu vou trazer o texto e vou ler com o senhor. Eu não critiquei o Garota Verão e não disse que não devia fazer. O que eu disse lá foi com relação ao chimarrão com o Paulo Brito, e o botequim do Maurício. 74 mil para cada um. E eu te pergunto, eu queria que tu respondesse. E eu te dou até uma parte, se for o caso. Qual é o sentido que tem o município pagar para o Paulo Brito tomar chimarrão na beira da praia? Porque não é uma divulgação de um programa ou de uma obra do município. Não é. É a divulgação de um programa da RBS, que eu vi lá, não tinha mais que 30 pessoas lá para pagar 74 mil. Qual é a finalidade que tem do município pagar para o Maurício Saraiva fazer um programa junto com o Dinho, que é ex-jogador de futebol, na beira da praia, e o município tem que pagar isso? Não é um programa do município, não é obra do município, é para divulgar uma obra, um programa da RBS. Então, é esse questionamento que eu quero fazer. Foi esse que eu fiz. E se o senhor quiser responder, até lhe dou a parte. Pois não. Primeiro, não é 70 mil, fechou 200, se eu não me engano, 254, são 4 programas. Dois aqueles... Eu quero dizer que lá atrás o seu governo foi feito o Galpão Crioulo, se eu não me engano, né? O Galpão Crioulo tá... Custou 70 e poucos mil reais também. Isso já há um longo tempo, né? E eu quero dizer que a cada chamada que o município tem que fazer um cálculo, isso não é para o pessoal ir lá. Agora, quantos milhões de pessoas tinha ligado na RBS enquanto estava passando o nosso programa aqui na beira da praia? E uma chamada da RBS, uma inserção, que não se diz a palavra técnica, não custa hoje menos de 10, 15 mil reais, 15 segundos na RBS. Então, vocês fazem um cálculo, aqueles minutos que se passa aquele programa ali, vocês vão ver que o município ainda está levando uma grande vantagem em contratar um programa desse. Obrigado, vereador. Concordo que fazer, por exemplo, divulgar o Rio Grande do Sul através do Galpão Crioulo não tem problema de fazer. Nós podemos divulgar a cultura do Rio Grande do Sul no Galpão Crioulo e pagar. Agora, pagar para o Paulo Brito sentar na beira da praia e tomar chimarrão é coerente? Com tantos problemas que o município resolver, ou pagar para o Maurício Saraiva sentar na beira da praia e tomar cerveja com o Dinho, isso é, de fato, uma despesa pública? É isso que eu questionei. É isso que a comunidade, eu acho que a comunidade deve querer saber, porque tem um monte de problema assim, e aí se paga para a RBS divulgar os programas da RBS. Não é para divulgar uma obra, não é para divulgar programas ou ações do governo. É para divulgar um programa da RBS. Esse foi o meu questionamento. E com relação, presidente, eu não quero assim tumultuar a situação, mas quero lhe dizer o seguinte. A RBS divulgou ano passado que vereadores do município de Capão da Canoa deviam para o município. Da Câmara aqui deviam para o município. Divulgou. E para mim, como falou vereadores, eu queria saber se eu estava junto nessa história, né? E eu fui no Tribunal de Contas e busquei a lista. Tem vereadores aqui que deve 2 milhões, nenhum. Eu não estou, e vários aqui não estão. Eu tenho a lista aqui, se o senhor quiser eu posso lhe passar. Não vou, por respeito, não vou divulgar, mas está aqui a lista. Ó. E deve bastante, não é pouca coisa. Inclusive com processo judiciário, porque não pagaram, quando tinha que pagar. Quando tinha que pagar, não pagaram. E o município tem que executar, porque é obrigatório. Hoje o tribunal, se o prefeito não executar, o prefeito é que paga, sofre as consequências. Então, assim, ó, não é nós que temos dívida com o município. E é bastante, presidente. É bastante. Eu não vou divulgar, mas posso lhe fornecer a lista se o senhor quiser. Obrigado.
A palavra continua à disposição do líder de bancada. Com a palavra o vereador Flávio Lara. Senhor presidente, nobres vereadores, quero dizer de que quando a gente lança uma situação tão grave, quer dizer que meu nome também não faz parte dessa lista. E que não é de bom tom, às vezes, levantar certas situações. Mas cada um manda no seu nariz, diz o que pensa, o que diz e responde por isso. Eu quero falar exclusivamente ao funcionalismo, mas só vou dar uns retoques, porque quando a minha inteligência é esbofeteada, eu sou obrigado a dizer pelo menos uma frase. O maquinário em que o vereador Pedro se referiu, da Retro, da Patrola e da Caçamba, eu quero falar que é a Mini Retro, a Mini Patrola e a Mini Caçamba, que o governo federal deu de esmola a todos os municípios depois de tirar milhões de reais através da isenção do IPI da linha branca. Então, assim, tem que dizer, porque foi o ano mais difícil para se fazer a folha de pagamento, que foi 2013. Que eu vivia dentro da Secretaria da Fazenda para ver se no final do mês ia fechar a conta. Foi o ano que nós não recebemos recursos federais por conta de não vir recurso do IPI, relativo ao IPI. E para dar uma esmola, o governo federal, para nos esmolar, mandou uma mini patrola, que nem tamanho de patrola tem, uma mini retro e uma mini caçamba. Me permite uma parte, vereador? Te dou, vereador. Não, eu só vou me comprometer, então, com o senhor, de trazer aqui a arrecadação de 2013 e quero separar aquilo que é recursos do município e aquilo que é recursos do governo federal para a gente poder... O senhor já fez eu não isso. O senhor já fez isso, eu já fiz não, mas isso. eu vou fazer, Fique à vontade. eu vou me sacrificar e vou fazer e vou trazer para ver se isso realmente tem ligação uma coisa com a outra. Bom, quero dizer ao vereador Pardal que nunca fui presidente dessa casa. Poderia até ter sido nessa, mas entendi que era um desejo pessoal do vereador Sérgio, e nós conversamos, e o vereador Sérgio assumiu a presidência. Que acordos como esse, de dizer, prefeito, vou te devolver, não é nada escondido, é tudo em documento. Só é escondido lá em Brasília. Lá, dizem que o documento é de um valor, e lá eles chamam isso de emenda parlamentar. Que daí o vereador faz obra. Para encerrar, quero falar do Garota Verão, dizer de que eu sou contra o Garota Verão. Sou contra o Garota Verão. Porém, vereador, o senhor é contra e votou a favor do Garota Verão? É. Eu sou contra todo aquele movimento. Eu sou contra todo aquele desconforto que a cidade passa por conta do Garota Verão. Mas eu sou extremamente a favor daqueles milhares de lares que recebem 2 horas de propaganda, fora o período anterior de seletiva, disso, aquilo que só fala em Capão. Porque a gente sai com o carro da gente e vai passear, e chega lá do outro lado do Rio Grande, e eles olham para a placa no posto de gasolina, estou ali em Capão na Canoa, lá que tem um Garota Verão, quando eu for para a praia eu quero ir para lá. Então, este outro ponto, que é por isso que a Coca-Cola detém 93% do mercado de refrigerantes e é a que mais gasta em propaganda para vender refrigerantes. Se fosse pensar no mercado, ela pararia de fazer propaganda, porque é simples. Qualquer um de nós fala em refrigerante, pede uma Coca-Cola. Por isso que a Pepsi ainda diz, pode ser? Porque tentar vender Pepsi tem que ser, pode ser. E eu não quero chegar ao ponto de vender Capão se pode ser. Eu quero que Capão seja a referência do litoral. E para ser a referência do litoral, por isso eu votava a favor do Garota Verão, não, numa insatisfação total pelo desconforto que isso trazia a todos nós. Senhor presidente, nobres vereadores, conversei com a vereadora Suzy, que é da comissão, conversei com o vereador Otávio, que é da comissão, conversei com o presidente, conversei com o vereador Sérgio. Estou feliz, com uma ponta de tristeza na questão,
da insalubridade. Há um universo de funcionários, eu até disse um número hoje, chutei um número, tá? 1.200 funcionários vão receber um benefício e 40 não. Terão uma redução. E aí eu questionei a questão dos 40. Porque quem está ganhando, é claro que nós não vamos questionar, né, gente? Bom, é óbvio que nós votando até o final do mês de fevereiro, está resolvido o assunto e vai ser votado. Então, isso é ponto pacífico. Mas a minha preocupação e a minha discussão é na questão de onde se perde. E levei esse assunto após uma reunião com o sindicato aqui nessa casa, o vereador Otávio até estava na casa, e eu lhe peço desculpa, vereador Otávio, porque eu não sabia que o senhor estava na casa, eu não teria lhe chamado para a reunião também. A vereadora Suzy não estava. E aí eu quero só fazer, para poder ilustrar um pouquinho do meu sentimento, eu quero ilustrar a todos os vereadores a questão. Eu pego o item 7, que é auxiliar de enfermagem, o item 21, que é enfermeiro, o item 47, que é técnico de enfermagem, para dizer o seguinte: esses todos receberão 20% de insalubridade. 20%. E eu posso pegar o outro item lá também, que eu fiz um asterisco, que é o cara que está trabalhando lá, o auxiliar de almoxarifado lá no posto de saúde. Que precisa ter alguém lá, o auxiliar de farmácia. E ele está lá, vendo o remédio, é claro que ele também está num ambiente insalubre, né? Mas ele vai lá e vai entregar o remédio, vai fazer a requisição, e ele tem 20% também. E é isso que me deixa um tanto chateado, porque aquele técnico, aquele enfermeiro, aquele auxiliar de enfermagem que está lá mexendo na ferida, está lá pulsando. É pulsando que se diz? Pulsionando, né? Pulsando é de pulso, né? Mas pode ser, deixa assim. Desculpa a minha ignorância. Né? Ele também é o mesmo 20. Então, é esse quesito que eu e o vereador Sérgio levamos ao prefeito, para que a gente pudesse ver essa situação. Se tem como fazer alguma mudança. Fiquei feliz hoje com a decisão de nos reunirmos, né? E aguardarmos um pouco. Eu sei que está todo mundo ansioso, eu sei que isso é o que importa, né? É resolver essa situação, porque a inflação está aí, está todo mundo vendo, não é? E aí, independente de sigla, vereador Pedro, não há crítica ao Partido dos Trabalhadores, é a gestão como um todo, porque não é só o Partido dos Trabalhadores que administra Brasília. Né? Então, isso está atingindo os trabalhadores. Então, tirar 20, tinha 40, passou a receber 20, eu faço a conta minha lá em casa. Né? Então, se a gente puder, se nós pudermos acertar, se tiver um caminho na lei para que a gente possa fazer uma pequena correção, não são muitas pessoas, mas eu sempre digo que o importante de fazer uma lei, depois de chegar nesse ponto, é deixar redondo, que não fique uma coisa se arrastando, porque a última vez que a gente fez isso aqui lá no governo Jairo, ficou uma ponta para fora. E vem se arrastando, e vem a discussão do 20, do 40, e passou o governo da Amauri, porque passou por todos os governos, não há crítica ao Amauri aqui, gente. Né? Acho que a gente está discutindo isso aqui também, porque não fomos populistas, porque enfrentamos as razões, porque o governo populista não faz ação que tem que ser feita, de gestão. Renovar a planta genérica de valores da cidade foi um ato de coragem, dolorido. Mas eu pensava, estamos com a folha vegetativa do meu colega, dos funcionários, desde o governo Jairo, sem perspectiva de aumento, sem perspectiva de nada. E a cada eleição dizendo, como é que vai ser? Agora muda prefeito, vai ter uma perspectiva. Não tinha, porque são números. Eu tenho aquele número, eu tenho esse número de funcionário, eu não posso chamar mais ninguém, faltando gente, até que se arrastou durante todo o governo Jairo, a Amauri aprofundou a crise, e aí o Amauri chegou a ser até, infelizmente, apontado no Tribunal de Contas e condenado lá. E aí chega no Valdomiro, o Valdomiro também é apontado. E agora? Vamos enfrentar a situação? E aí enfrentamos a situação. Votou a favor, vereador, os dois vereadores que estão aqui na coloco o Zaide aqui, que não está aqui na casa, porque estava no lugar do vereador Pardal, o Dilceu, eu, o vereador Sérgio,
e o vereador Carlinhos da Miscelânea. Graças a esses vereadores, vocês receberam aumentos, reposição, o Vale passou para 300 e estamos discutindo mais isso. E estamos deixando algumas pessoas de fora. E o que eu peço é paciência um pouquinho, para que a gente possa incluir todos. Porque isso é um desejo da gente, é uma vontade do legislativo, e eu falo, acho que em nome de todos os vereadores, porque essa casa sempre teve o acordo para todos poderem falar, e hoje, infelizmente, o acordo não foi possível. Né? Eu lamento, porque sempre houve o acordo nessa casa, para que todos falassem, hoje não vai ser possível todos falar. Mas é isso. Eu acho que a gente vai para essa reunião, vamos sentar mais esses 10 dias, e até para votar, gente, que um receio que eu tenho é que daí vão dizer assim, votaram numa sessão escondida num dia, parece que a gente faz alguma coisa escondida. Não estamos fazendo nada escondido. Isso foi oficiado para o dia de hoje, foi avisado o sindicato, mas daí vai ser votado num dia de segunda-feira, no horário normal de sessão, certo? Então, um pouquinho de paciência para que a gente possa tentar deixar tudo redondo. E, de minha parte, eu até peço minhas desculpas pelas minhas limitações. Me permite uma parte aí, vereador? Pois não, vereador. Não, eu só quero aproveitar aí para lamentar que, pelo que eu lembre, é a primeira vez que quando há inscritos, e no caso da sessão de hoje apenas um inscrito, se faz uma proposição para que haja uma divisão de tempo para que todos os vereadores possam se manifestar. E essa proposição feita ao longo desse tempo, nas minhas 2 participações como vereador, sempre foi acatada. Pela primeira vez, isso não aconteceu na sessão de hoje. Infelizmente, isso não nos foi possibilitado para que nós pudéssemos também nos manifestar. Porque o vereador Pedro, até digo isso de forma pessoal, de forma arrogante, não concordou. Eu só quero dizer de que dos 40 que eu falei, na verdade é 39, porque eu não quero incluir o vereador Dilceu, porque esse não precisa. Tá? Esse a gente pode deixar de fora. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só uma questão de ordem. Não, vereador. Não, eu até faço a seguinte proposta, já que o vereador Serginho me chamou de arrogante, eu acho que o senhor poderia fazer a gentileza de abrir, porque não tem problema de se o senhor abrir para todo mundo falar, porque assim, eu não sou culpado por causa disso. Vereador, acho que, por uma questão de ordem. não, mas eu acho que o senhor pode ter essa liberdade para fazer. Eu quero deixar aqui, não é por causa de mim, presidente. Quando não é o por senhor causa de estava mim. na tribuna, eu lhe perguntei, e o senhor não deu espaço aos outros vereadores falar. Não, mas o senhor, Então, o senhor é presidente, o senhor tem atribuição para fazer, presidente. O senhor pode fazer. Aqui a gente vai obedecer o regimento. A gente vai obedecer o regimento. A palavra continua à disposição do líder de bancada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Disseu. Só tem eu agora, o presidente. Por acaso o senhor vê mais alguém do PDT aí? Te estragasse isso aqui, Pedro? Alô? Alô? Senhor presidente e senhores vereadores, eu gostaria de fazer algumas lembranças, já que o senhor não se lembrou de falar para o vereador Pedro de umas prerrogativas do vereador, inclusive de uma coisa bem recente aqui, que tem um veto que foi lido, de um projeto que um vereador fez. E o senhor não lembrou de dizer que esses repasses que foram feitos através de projetos que foram votados nessa casa, onde esses repasses foram feitos através de projeto que ele mesmo votou. E não foram vetados. Quer dizer que não foram. Essa consulta que ele fez é válida.
Mas ele não fez a consulta no tribunal perguntando se podiam ser feitos projetos onde a Câmara poderia interferir, mandando ao Executivo, fazendo o projeto onde todos os vereadores votariam e o Executivo, então, acataria. E o Executivo não vetou o projeto da praça, no caso, quando eu respondi pela presidência da Casa. Foi um projeto que foi feito. Foi o projeto. E assim, o senhor deve ter feito por vários projetos que foram feitos. Quando o Valmarino foi feito, fez vários projetos, doação para os Anjos da Caridade, não é isso? Vários projetos de doações de coisas. Quando o senhor também fez projetos para doação para colégio de banda, essas coisas todas. Vários projetos nós votamos. O senhor lembra? Está lembrado? Agora, uma coisa eu vou dizer para o senhor também. Quando nós estamos pleiteando, assim, eu vou falar assim de uma certa coisa, rebaixando insalubridade, que representa pouca coisa, quando o vereador Pardal fala que nós fizemos maravilhas no município, gastamos grande quantidade em asfalto, em melhorias de beira-mar e coisa toda, e estamos, de repente, vem um projeto rebaixando o salário dos nossos assalariados lá da saúde. Logo da saúde. A classe mais massacrada que nós temos no município. E a classe mais visada em todo a... Vira e mexe, a saúde é atacada. No própria gestão de todo quanto é prefeito. Há uma dor de barriga, o prefeito lá, tudo é atacado lá na saúde. Quando o senhor fala, ora, pagamos 74 mil para o chimarrão na praia, há uma discrepância. Mas olhando para os extremos, entre o 8 e o 80, a gente tem que ver também a característica que existe do nosso município. Se nós fôssemos um município lá do interior, não fosse um município de turismo, o senhor teria muita razão. O senhor estaria coberto de razão. Mas se o senhor fosse um município de turismo, o senhor não teria um pouquinho de razão. Mas daí, o senhor, no município de turismo, o senhor tem que ter um pouco de, eu vou dizer assim, de coerência em criticar essas coisas. Cede uma parte, vereador? Não, o senhor deixa eu falar que eu tenho 5 minutos. Eu só peço assim a coerência nas críticas do senhor. Que é pesado as coisas que o senhor fala. Que o senhor, como vereador no município de turismo, é brabo o senhor falar essas coisas. O senhor usar esses exemplos, essas coisas. Eu sou contra também fazer um evento de Capão Fest. Eu acho brabo pagar 200 milhões quase para um evento de Capão Fest. Quando a gente diz, olha, eu vou melhorar o pagamento dos funcionários. Me dói fazer isso. Eu acho que vão pagar o evento para pagar um chitãozinho, um chororó. Dói. Mas eu vou melhorar o pagamento dos meus funcionários. Eu pensaria dessa forma. Eu pensaria. Que é um dinheirinho limpinho que vai embora. Eu pensaria dessa forma. Eu jamais faria isso. Eu jamais pagaria 600 mil por uma decoração de Natal. E enquanto meu funcionário está
A gente vê que está penando aí. O que a gente está pleiteando é uma mudança de nível. Então, os coitados penando para não perder uma insalubridade, que eu acho que é um crime pagar insalubridade. E eles estão felizes da vida porque eles vão ganhar 20% para perigo de saúde, que eu estou pagando, que é um crime. Eu estou pagando por um crime de saúde deles. Mas para o Natal, eu estou pagando isso aí. Para o Chitazinho Sororó, eu pago quase 500 mil. Para o chimarrão na praia, eu pago 70 mil. Mas é o ônus que eu pago por ser um município de turismo. São coisas que eu tenho que pagar por causa disso. Mas agora uma notícia assim que eu, para melhorar um pouco, dar um pouco mais de alegria para nós, que é da saúde. O vereador Otávio, ele se comprometeu conosco o seguinte: ele está pleiteando junto ao irmão do nosso presidente que ele vai fazer a nossa mudança de níveis. Isso quer dizer que há uma promessa de que há uma melhora dos níveis salariais, inclusive há uma melhora do salário, que vai haver uma mudança de níveis. O salário praticamente vai aumentar. Não que vai aumentar o salário, aumenta o nível, então o salário vai ter que aumentar. É a nossa promessa. Então, vamos ficar nessa promessa. Nós vamos segurar essa perda da saúde. Foi o que nós temos de promessa do presidente. Enquanto não chegar na casa a mudança dos níveis dos funcionários da nossa prefeitura aqui. Obrigado, presidente. Pois não, vereador. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Demar. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, os profs, as enfermeiras, a gente quer dizer para vocês que tudo que vim para somar dentro do orçamento de vocês não vai ser os vereadores, porque aqui só falou dos vereadores da situação. Da oposição parece que são tudo contra sobre o projeto. Porque só falou que o vereador tal está reunido com o prefeito, está reunido com o secretário para fazer isso e fazer aquilo. E não é assim. Todos os vereadores têm a mesma preocupação de vocês, vereador Ademar, vereador Pedro, Luciano, Suzy, Jajá, tem a mesma preocupação com o que está na casa e com a comunidade do nosso município. A gente fica meio triste, eu não vinha falar, mas a gente fica aborrecido porque quando vem falar que é... E não é assim. Todos nós temos a preocupação. As meninas lá da educação, vocês lutaram, conseguiram, talvez não era o que vocês queriam, que vocês esperavam. Mas a gente estava conversando ali que às vezes a coisa vem tão engessada que tu te obriga a segurar o projeto para tentar resolver da maior forma. E prejudica alguém. Alguém pode sair prejudicado. Mas isso aí, nenhum vereador faz para que seja prejudicado nenhum de vocês. O aumento dos níveis, que bom. No tempo do Amauri, veio um aumento de nível que nós aprovamos. Do 6 até o 11. E ficou do 12 até o 18. Que naquela época ele negociou para que nós aprovássemos, para depois ele ia mandar outro projeto medindo o nível.
mexendo no nível, só que não veio. Que bom que agora veio esse projeto de insalubridade, que alguns iam baixar e vão ter que aumentar o nível para poder igualar o que vinha ganhando. Que bom que caiu esse projeto, que daí vai vir a mudança de nível, que tanto os funcionários precisam, porque a gente comentando, eu estava dizendo para a enfermeira, até é uma vergonha uma enfermeira dizer que ganha salário base R$ 840. Por que tu é só enfermeira? Ela lida com doente, primeiro atendimento é o dela, se demorar por ela tem tudo para chegar no médico, já chega morto. Se ela não for meia ágil e conhecer a situação, chega morto. E não é dado valor. 800 e poucos reais um salário básico para uma enfermeira, para um motorista de carro pesado, que nem a gente, 843, é vergonhoso. É vergonhoso para a nossa cidade, não só para Capão da Canoa, mas para os outros municípios que tem isso aí. O aumento da planta genérica, foi citado os vereadores que foi votar favorável. Foi votado favorável, sim. Eu não pude votar no dia porque eu estava doente, mas também votaria contra, não pelo aumento da planta genérica, mas sim na forma que ela foi elaborada. Ela veio um projeto de um jeito, depois foi feito, se faz o projeto, se faz uma audiência pública, depois veio um projeto de substituição àquele projeto, mexendo em alguns itens, e no mesmo dia que chegou o projeto foi aprovado. Esse projeto teria que seguir o mesmo trâmite do outro. Tinha que ter uma audiência pública para que a comunidade tornasse público, para a comunidade saber o que tinha sido mexido. Última parte, vereador. Sim. Olha, não faz 20 dias, pouco mais de 20 dias atrás, os senhores fizeram um projeto substitutivo na hora aqui na Câmara de Vereadores e aprovaram uma isenção para o Grupo Capão Novo. Mas isso aí já vinha sendo discutido. Isso é vergonhoso, vereador. Isso já vinha sendo discutido. Foi na hora. E o senhor não usou o mesmo critério. Então, só quero dizer isso. Obrigado. Então, que bom que foi mexido na planta genérica, que bom que o município arrecadou, que bom que o município está desenvolvendo, e eu sempre disse, desde o começo, quando citaram o nome do secretário Abel, ele não tinha assumido e já tinha gente criticando ele. E eu fui um vereador que vim na tribuna e defendi ele. E defendo toda a vida. Porque por mais que tu faça, tu nunca chega a conseguir fazer o 100%. E a planta genérica veio numa hora boa. Capão da Canoa está mudado. E eu sempre disse que acreditava no prefeito Valdomiro. Na pessoa dele, na administração dele. Eu nunca disse que foi contra, só um momentinho. Nunca disse que o prefeito não tinha capacidade para administrar. Está aprovado, teve que mudar. Talvez se o valor se a planta genérica tivesse sido discutido, noutra forma, talvez eu pudesse ter votado. Eu não pude votar porque eu estava doente. Não, só para registrar também que a nossa participação da oposição no projeto foi fundamental. O vereador Pardal é testemunho. Nós tivemos 2 reuniões lá com o prefeito para tratar sobre a questão da planta genérica. E nós diminuímos de 87 milhões, que era o valor se todos pagassem em ano passado o IPTU, nós, na negociação, foi baixado para 54 milhões. Então, foram 30 milhões. Imagina o valor que veio no projeto original. Então, assim, explorar isso, eu não tenho problema de explorar, pode falar. Agora, assim, que nós tivemos participação, eu tenho absoluta convicção, e o vereador Pardal vai testemunho, porque eu tive 2 vezes lá discutindo com o prefeito, não só eu, outros vereadores também, vereador. Não, eu quero dizer que a gente, no dia que foi ido falar com o prefeito para discutir sobre a planta genérica, nós fizemos uma reunião na casa do vereador Carlinhos, aonde tinha a votação do Conselho Tutelar. Eu fui no ginásio votar. Quando cheguei na casa do Carlinhos, eu estava ruim. Foi medida, a minha pressão estava 18 por 12. A minha diabetes 190. O Carlinhos disse, tu vai morrer, Ademar. Eu disse, eu não tenho condições de ir para uma reunião com o prefeito, vocês vão. Foi o Pedro, a Suzy e o Carlinho, que foram lá discutir sobre a planta genérica. Mas o importante não é o valor da planta genérica, o importante é que o município está desenvolvendo, e vocês podem ter certeza, nenhum vereador é contra o que vocês estão pedindo.
e a gente vai tentar sempre trazer o melhor para vocês. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Jajá. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à casa, assistências e senhores servidores e o pessoal da saúde aí também, né? Falaram na saúde, mas esqueceram os professores servidores aí, né? Então, é o seguinte, assim, ó, nós temos um projeto de análise aí, do projeto dos professores aí, né? Então, já se detectou que tem gente que ganha mais e gente que ganha menos. Então, vamos se debruçar em cima do projeto aí, para não fazer injustiça para o pessoal aí, né? Então, com certeza, a gente vai sentar essa semana, aí a semana que vem, e vamos ver o que podemos fazer isso aí. Pode ter certeza, se for bem para os servidores e para a saúde, vocês podem contar com o meu voto. Sou do PSD, e vocês a maioria já me conhece aqui, né? E só quero agradecer a todos aí. Uma boa noite a todos ali e pode contar comigo aí. A palavra continua com a palavra o vereador Otávio Teixeira. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, dar uma boa tarde a todos, né, que estão participando dessa sessão. Gostaria que não fosse só quando os projetos estivessem aqui, mas vocês participassem ativamente de todas as sessões, deixar esse convite que eu faço ao longo do tempo. Até para ver que muitas coisas são decididas aqui, coisas que têm fundamento, se discute coisas aqui que não levam a nada, e eu não sou muito parceiro para isso. Às vezes não sei fazer muito barulho, eu procuro ajudar as pessoas, no contexto de vocês aí, da insalubridade, tenho procurado, estou tentando ainda melhorar, e eu acho que todas as leis, e eu estou aqui há um bom tempo, graças a Deus eleito pelo povo, mas tudo que se faz às pressas, as leis aqui, geralmente se esquece alguma coisa. Então, queria pedir paciência para as pessoas, para nós votarmos na próxima segunda-feira, porque nós estamos votando coisas aqui que mexem com a vida das pessoas. Quem esperou não vai mudar folha de pagamento, não vai mudar nada. O importante é que o projeto está na casa, está tramitando, e que bom que esse prefeito mandou, porque já foi reivindicado também por nós, com outros prefeitos, mas nunca tiveram, eu acho que nunca tiveram condições de mandar. Nunca fizeram uma gestão enxuta, não estou criticando ninguém, porque passou, vamos tocar para frente. Estou muito feliz com o que está acontecendo com a cidade está tomando um rumo, está tomando uma direção diferente, isso, independente de política, qualquer cidadão que vive nessa cidade, que gosta dessa cidade, como eu gosto, sente e vê. Há uma mudança, e que bom. Eu torci, já fui aqui situação, já fui aqui oposição, não votei falaram aqui no ex-prefeito Amauri, não votei nele, mas torci para ele ser o melhor prefeito de Capão. Como torci para o Jair, para o Oscar, para o Ego, e tive o privilégio de ser vereador de todos os prefeitos que passaram. Então, esse mandato, ele está tendo uma diferença dos outros mandatos. Temos uma pessoa aí que ninguém gosta, mas eu gostaria, não quero ser prefeito da cidade, quero deixar bem claro, porque gosto do legislativo, uma pessoa que é o guardião do nosso dinheiro, do município, que se chama Adalberto Magrin, que não precisa estar trabalhando na prefeitura. Porque esse país, hoje se vê tanta coisa errada em televisão, e coisa que a gente começa a descrer de todo mundo. E aonde se bota uma pessoa séria que diz não, opa, já, até tenho questionado com algumas pessoas, quem é que nós vamos indicar? Pessoas que vão entrar lá para fazer rolo? Me permite uma parte, vereador? Permito. Hoje, ainda à tarde, conversando com ele sobre o projeto, da nós ter que averiguar um pouco mais o projeto, né? E a preocupação dele, assim, não, mas é que tem muito mais gente beneficiada do que vai ser prejudicada. Então, esse pessoal já pode, no momento que vocês, nós ajustar o projeto, vocês votando, essas pessoas já vão ser beneficiadas aqui.
né? Porque já está no orçamento do município. Então é uma coisa feita com responsabilidade, não é, né? Presidente, Então, e como é bom não vender facilidade, né? Não, Porque não. o que eu já vi vender de facilidade, chega nas campanhas políticas, ninguém mais vai ficar sem emprego, ninguém vai ficar sem creche, sem colégio, sem isso. Essa mola já cansou. E eu acho que nós temos que trabalhar um pouco mais com os pés no chão. E esse governo é um governo que tem uma equipe séria, uma equipe que trabalha. Pode errar como qualquer outra equipe erra, mas nunca com a intenção de errar. Quanto à planta genérica, eu já não vou falar mais nisto, porque isso já está tão desgastado. E quero dizer, se tem que dar mérito a alguma pessoa aqui, tem lá o meu amigo Roseno, que foi um dos caras que foi fundamental nisso. Isso não se faz sozinho. Então teve a participação de todos, se teve a participação do Carlinhos, mesmo quem votou contrário eu respeito. Eu não tenho... Aqui é uma democracia, e quem não aprender que isso aqui se ganha no voto e se perde no voto, não tem uma vida pública. Porque aqui vai vencer sempre a maioria. A maioria vai decidir pela vida das pessoas, a maioria vai definir a vida da cidade. Então eu não tenho problema nenhum com quem vota contra, com quem vota a favor. Eu sei o que eu voto, o que eu reivindico. E quero dizer que estou muito contente com esse executivo e da maneira que ele está gestionando o município. E quero dizer também que as discussões do nosso funcionário, jamais nós vamos parar de discutir com todos os funcionários. Isso é uma coisa que nós não abrimos mão. Obrigado, presidente. A palavra está à disposição do líder de bancada. Não havendo quem queira, eu pediria que o senhor assumisse que eu pronunciarei, presidente. Senhor presidente, e respeito ao público, às pessoas que vieram hoje sobre o projeto de lei, esse recesso aí de carnaval, e tão logo a gente possa se reunir nas comissões para fazer uma útil avaliação desse projeto, e tão logo seja esclarecido todas as partes, nós colocaremos em votação. Isso eu lhe garanto para vocês. E quero dizer que isso não é projeto de vereador. Eu poderia puxar a brasa para o meu assado, para qualquer... Isso é um projeto do governo, gente. Assim como a alteração de nível também é um projeto do governo. E não existe projeto de aumento sem índice de folha de pagamento, gente. Isso que eu acabei de falar há pouco tempo aqui. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/2000, quando lá atrás ela entrou, ainda era o prefeito Oscar, e ela veio se ajustando ao longo dos anos, os prefeitos que estavam em exercício vieram se adequando a essa lei, aonde se podia gastar 60%, 70% com folha de pagamento. Quando chegou no governo Jairo, ele teve que largar justamente os índices que o Tribunal de Contas exige, que é os 48%. Quando chega a um nível que chegou na gestão passada, de 54,28%, alguns municípios teriam que ter tomado uma medida mais drástica, teria que ter demitido CC, secretário, o prefeito teria que acumular alguma secretaria para baixar os custos do município. Nós, quando entramos na administração em 2013, vale salientar aqui, que nós olhamos o orçamento, ele estava bonito, gorducho, né? Tinham feito uma subestimação de receita, que o município arrecadaria 130 milhões. Por quê? Porque tem números para gastar. Aí botaram tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para obras, tanto para tal secretaria, mas isso nós temos que receber os tributos. Aqueles recursos que são vinculados do governo federal, que vêm para a saúde e educação, que é
e assistência à inclusão social, esses recursos são garantidos por lei, uma parte. Mas e a parte do recurso que o município arrecada, que é ICM, CONFINS, esses outros, a receita que cai do município, ele tem que fechar esse orçamento. Quando chegou em setembro de 2013, nós estávamos rebolando para poder fazer a folha de pagamento, gente. Na minha secretaria foi tirado mais de R$1 milhão para poder suprir a folha da saúde. Então, se eu não tivesse feito a Beira-Mar e a Atlântico e a Neuza Brizola de asfalto, se eu tivesse deixado para fazer no meio do ano, eu já não teria mais dinheiro. Porque a saúde e a educação, elas têm os percentual garantido por lei. 25% e 15%. E a obras é o que sobra, as outras. É o que sobra. Então, para conseguir esse ganho hoje, nós tivemos que dar passo a passo. No primeiro ano do governo Valdomiro, os secretários foram diminuídos em 30% do seu salário. Do prefeito também, do vice-prefeito. Foi diminuído 30%. Se nós cortamos algumas horas extras, para não extrapolar o índice da folha, mas nós também cortamos do nosso salário. Vocês podem olhar os contra-cheques. Do secretário, do prefeito, nós também fomos para o sacrifício. E aí reunimos vereadores e apresentamos um projeto que nós tínhamos que tomar uma decisão para que esse município não ficasse estagnado esse tempo todo. E senão nós era mais um governo. E olha que vocês há pouco tempo tiveram um que passou e foi presidente do sindicato. E eu sei por que ele foi prefeito. Porque ofereceu índices maravilhosos para o funcionalismo. Mas eu estou aqui olhando para vocês e digo, não existe índice sem receita. E para nós continuar crescendo, nós temos que continuar levando esse município a sério. Hoje se faz um seletista, que se vocês ir lá no Parque de Máquinas, onde eu era secretário, eu chamei todos pelo seletista. Não tem mais como chamar o apadrinhado político para chegar lá e eu dar o emprego para ele fazer a campanha para mim. Não tem como botar não ser o CC. E o CC a gente tem um índice que está cumprindo. Não se extrapola isso. Então, permita, vereador Flávio. Nesse quesito também, o prefeito encaminhou para a licitação da empresa para a realização de concurso público agora em seguida, né? Então, deverá ter sido a última contratação emergencial, até o sindicato questionava isso na última sessão, né? E eu acompanhado do vereador Serginho, cobramos o fim da contratação. Primeiro que achamos pouco a contratação de novo, né, para suprir as necessidades das escolas, e também, e passo seguinte, que seja realizado o concurso. Ele já me disse, olha, Flávio, já está em licitação para a contratação da empresa para fazer o concurso público. Só para informar. Que bom, né, vereador? Porque as coisas são assim, porque não é só hoje se diz, o concurso, mas o profissional que fez a faculdade, que passou no seletista, não vamos desmerecer, né, gente? Por favor, o enfermeiro, o médico, que também é contratado pelo sistema, ele não é diferente do funcionário público. Amanhã ele vai ser o nosso funcionário, se ele prestar um concurso e passar, né? Ele é o funcionário de amanhã. E quando se fez esse levantamento aí, desse projeto da insalubridade, foi feito também por um profissional. Então tem coisas que não é porque sempre acontecia que tem que continuar acontecendo. Às vezes a gente tem que se adequar. E cada ano, e eu vou dizer que para uma coisa para vocês, quem foi prefeito há 20 anos atrás, hoje senta naquela cadeira de prefeito e não sabe o que faz. Porque não tinha essa responsabilidade fiscal. Vocês sabem que tudo é motivo de apontamento. Então a gente tem que ter coerência. E quero dizer aqui, o vereador Demar, pena que o vereador Pedro não está aqui, realmente ele teve 2 vezes na reunião lá da planta genérica. E até eram favoráveis à votação da planta genérica. Conosco lá foram favoráveis, eu participei da reunião. Só que a decisão, sabe qual foi? O partido orientou a votar contra.
e votaram com o partido. Ó, eu fui vereador 4 anos da legislatura passada. Nenhuma vez o meu partido me cobrou que eu votasse assim ou assado. Eu, quando sou vereador de governo, eu tenho que ser vereador de governo. Eu fui vereador de oposição. Me permite uma parte? Permito, vereador. Não, muitas vezes já foi dito aqui nessa casa, a participação do Pedro, que ele coloca isso, né, como se fosse uma grande participação. Primeiro, quero ser bastante claro nesse sentido. Quando houve essa reunião com a oposição, porque havia necessidade de nós termos um voto do lado de lá, digamos assim. Porque os votos que nós tínhamos, né, dos vereadores de base, não eram suficientes para que essa matéria fosse aprovada. Nós precisávamos ter uma maioria absoluta, e isso representa 6 vereadores. Então essa reunião aconteceu com a oposição em detrimento dessa necessidade. Quando houve essa reunião, foi acordado nela de que estariam aprovando. Inclusive, quando o vereador Pedro coloca aqui que esses 80 e poucos milhões, que baixou para 50 e poucos milhões, eu quero deixar claro que isso baixou a receita. Se nós temos uma receita maior, mais benefícios para a comunidade poderia ter sido feito. Mais benefícios para os funcionários públicos poderia ser feito. Então, trocando isso em miúdos, nos tirou a capacidade de maior investimento dentro da cidade nessa negociação feita. E essa negociação aconteceu, vereador Pardal, o senhor estava presente quando eu disse que nós precisávamos negociar com eles. E essa negociação daí foi articulada, né, para que ela acontecesse. Porque nós não tínhamos os votos suficientes para aprovar a matéria que tanto o Capão da Canoa precisava. E aí, essa negociação aconteceu, se assumiu um compromisso de votar a matéria, até porque ela era justa e necessária, mas desses que estavam lá presentes, apenas um votou, que foi o vereador Carlos Maia. E o seguinte, quando isso acontece, se vai para a rede social, depois criticar o que foi feito, aí não está se mantendo uma coerência. Quando hoje está se discutindo, né, a questão salarial, de que forma nós podemos melhorar a questão de salário do funcionalismo público, que tantas e tantas vezes todos os vereadores em eco têm dito que o funcionário público aqui de Capão da Canoa ganha muito pouco, quase uma miséria, e que merece ganhar muito mais. Mas para isso o município precisa ter condições financeiras. Mas para ter condições financeiras precisou que homens de coragem, homens de muita coragem, votassem uma matéria muito polêmica naquele momento. E foram esses homens de muita coragem que possibilitaram hoje, nós podemos dizer, que Capão da Canoa está se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. De que nós podemos dizer que a beira-mar está ficando uma maravilha, diferenciada em todo o nosso litoral. Que nós podemos dizer que, além de todas as melhorias, nós podemos hoje discutir uma melhor condição financeira para funcionário público, porque naquele momento, há 2 anos atrás, houve homens de coragem, e foram 7 homens de muita coragem, que votaram uma matéria antipática à opinião pública naquele momento. Mas foram homens responsáveis, sabendo a situação que se encontrava em Capão da Canoa, que num futuro logo ali adiante, vereador, num futuro logo ali adiante, teria comprometido, inclusive, a folha de pagamento. Como muitos municípios têm acontecido nesse país, de não poderem pagar a folha de pagamento do funcionário público, muito menos o 13º. Hoje, ao invés de nós estarmos discutindo isso, nós estamos discutindo, vereador, aumento para o funcionarismo público. E isso só está sendo possível, vereador, porque há 2 anos atrás houve sim 7 homens que defenderam um projeto que é o divisor de águas na questão de gestão pública aqui em Capão da Canoa. Capão da Canoa tem então uma coisa: a partir desse projeto será uma outra coisa, inclusive na condição de poder valorizar o funcionário público. Se não é o voto desses parlamentares nessa casa, hoje nós não estaríamos discutindo melhorias salariais para vocês. Obrigado, vereador. Boa, vereador. E sobre o que o Demário colocou aqui, que foi botado o nível, nós votamos o nível dos operários na gestão passada. E quero lembrar, Demário, que quando o prefeito trouxe o projeto até
que não tem projeto de lei para que fosse votado, porque naquela ocasião esses níveis estavam ganhando menos do que um salário mínimo. E a Constituição garante que nenhum brasileiro pode ganhar menos de um salário mínimo. Por isso é que foi trocado o nível daqueles funcionários. E nós elevamos até o nível 11, 12, né? Do 8 até o 12. Então, naquela ocasião, por isso é que foi trocado o nível, que o funcionário, aí uns justificavam, mas está mais alto que o salário mínimo, mas tinha o anuênio, aquelas coisas, né? E queria justificar que ele estava ganhando mais do salário mínimo, mas na realidade o básico dele estava abaixo do salário mínimo. Por isso que teve que se trocar por lei, naquela ocasião, o aumento dos funcionários, que pegou mais a classe de operário, merendeira e vigilante, foi essa situação. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos e me comprometer aqui com vocês de que a gente realmente está com o projeto na casa. Esse projeto chegou antes de ontem, tá? Então seria muito prematuro nós colocarmos eles em votação hoje, tá? Então vamos aí para a próxima discussão do projeto e a gente já se compromete aqui com vocês que o projeto estará sendo votado aqui, tão logo ele tendo sanado toda qualquer dúvida, gente. É um respeito que eu tenho por todo profissional e vocês são o que faz esse município crescer, não é só a administração, porque quando entra um prefeito, um secretário, ele é apenas um combustível, a máquina já está lá, que a máquina é vocês. Muito obrigado. Bom, então, convocamos aí os vereadores para a próxima sessão, dia 15/2/2015. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.